Nós chegamos numa parte muito especial da carta de Paulo aos Romanos, irmãos. Aleluia! E esse tempo de nós estudarmos a carta de Paulo aos Romanos, para mim, mais do que uma pregação de que vir aqui aos domingos para pregar para você, tem sido um tempo de desfrute. Porque eu tenho desfrutado da vida de Deus que tem fluído naquilo que o Senhor tem nos falado. E nós chegamos agora, nós vamos, a partir do capítulo 5, eu posso dizer a você que de repente agora nós começamos o melhor da carta, o melhor do assunto. É quando Paulo vai se aprofundar em questões que vão trazer para nós muita luz sobre o Evangelho, sobre aquilo que nós estamos vivendo, e vai te fazer entender muitas coisas acerca do propósito eterno de Deus e principalmente acerca do que Deus tem para a tua vida. Amém, irmãos? Nós vamos ler a partir do verso de número 1 do capítulo 5 de Romanos, e vamos ler até o capítulo 11, versículo 11, não capítulo, versículo 11. Mas eu quero começar pregando ao contrário. Então, eu vou pregar para você hoje, nós vamos ler tudo, mas eu vou pregar do verso 8 em diante. E aí, domingo que vem, eu volto para o verso 1. Amém, irmãos? Porque eu penso que vai dar para nós um melhor entendimento. Mas a gente vai ler tudo. Os irmãos estão prontos? Amém. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Tendo sido no passado, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Nós pela fé entramos nesta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós estamos firmes nessa graça e nos gloriamos na esperança. Há uma esperança. Amém, irmãos? Deus ministrou algo tão lindo ao meu coração sobre essa esperança, e muito em breve eu vou compartilhar isso com os irmãos. Mas, irmãos, uau! Vamos lá. Glória a Deus. Vamos precisar aumentar os números de reunião, em nome de Jesus, para poder compartilhar tudo que o Senhor tem nos falado. Verso 3: e não somente isso, ou seja, não só estamos firmes, na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. Diga assim, nós nos gloriamos. Diga assim, contar vantagem. Os irmãos estão aqui? Amém. Estão na igreja certa? Amém? Diga assim, contar vantagem. Sabe quando, se Deus se não te deu oportunidade, você vai lá e compra aquele carrão bonito dos seus sonhos, aí você chega para o amigo assim, você vai contar vantagem para ele: olha, esse carro aqui é 4x4, é turbo, é não sei o que, você se gloria. Os irmãos estão aí? Nós também nos gloriamos. No quê? Verso de número 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas... irmão. Diga assim, crente que se gloria na tribulação. Quanto mais tribulação, mais ele conta vantagem. Só Deus, irmão. Eu estou começando a conhecer esse tipo de crente. É verdade. Às vezes algum irmão chega aqui e conversar. E aí, irmão, como é que tá? Ô, pastor, glória a Deus, Deus está me moendo. Quantos estão aí? Continuando, olha só. Por que nós nos gloriamos na tribulação? Sabendo que a tribulação produz essa palavra paciência se coloca perseverança, porque a palavra mais exata seria perseverança, ou seja, a tribulação faz com que eu seja
perseverante, constante. Não é aquele crente que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quanto mais tribulação, mais o crente fica firme. Perseverança. Os irmãos estão aí? E a perseverança, ou a paciência, como está na nossa versão, produz a experiência. Diga assim, quanto mais constante, mais experiente. Troca a palavra experiência por maturidade. Quanto mais perseverante, mais maduro. Quantos estão aí? E a experiência ou a maturidade produz a esperança. O crente maduro tem esperança. Os irmãos estão aí? Então olha para mim, olha a equação. Diga, tribulação. O que a tribulação produz? Perseverança. Amém? Então Deus me moe na tribulação e eu me torno perseverante. O que a perseverança produz? Por ser um crente perseverante, constante, eu me torno mais maduro. Os irmãos estão aí? E o que a maturidade traz? Esperança. E é a esperança que te faz continuar. Diga assim, quem espera, espera. Sim ou não? Olha para mim, você diz assim, pastor, vamos para... Vou profetizar aqui, né? Vamos comer um sushi. Amém? Olha a oportunidade que Deus está te dando. Aí você diz assim, ó, nós nos encontramos lá na igreja, lá no prédio da igreja. Aí eu venho primeiro. Aí você se atrasa. Você não chega na hora, ou no momento que combinou. Crente, né? Crente dá sempre uma atrasadinha. Olha para mim, presta atenção. Se eu confiar que você vem mesmo, o que eu vou fazer? Eu vou esperar, eu vou ficar esperando, porque eu sei que ele vem. Então, diga assim, quem tem esperança, espera. Quem não tem esperança, vai embora. Conseguiu entender a ideia de esperança? Sim ou não? Por que há muitos irmãos que vão embora? Porque não tem esperança. Mas olha para mim, a esperança nasce sozinha? Do que nasce a esperança? Caminho contrário. Não, contrário. De onde vem a esperança? Da maturidade. Mas de onde vem a maturidade? Da perseverança. Mas de onde vem a perseverança? Da tribulação. Sim ou não? Então do que eu preciso de fato? Fala, irmão, abra sua boca. Do que você precisa? Tribulação. Mas quando Deus manda a tribulação, você faz o quê? Diga assim, olha para mim, diga assim, o crente que já entendeu o evangelho, quando vem a tribulação, ele se gloria. Diga assim, por quê? Porque ele já sabe o resultado. Mas não é sobre isso que eu vou pregar. Eu lá no verso 8 quero chegar. Olha lá, vamos lá. Continuando. E a esperança, que é o final do processo aí, não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos é no pecado, na carne, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos, diga assim, Cristo morreu pelos ímpios. Ele não morreu pelos crentes, até porque antes dele morrer nem crente havia. Ele morreu pelos ímpios, para que os ímpios deixem de ser ímpios. Os irmãos estão aí? Verso 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, ou seja, por um justo pode ser que alguém até queira morrer. O cara é justo, não deve nada,
Preste atenção. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, olha para mim, não foi depois que você melhorou que Ele se entregou por você. Ele se entregou por você quando você não prestava. Não é quando você se tornou justo que Ele se entregou. Ele se entregou por você quando você era totalmente injusto. Não é quando você se tornou bom que Ele se entregou por você. Ele se entregou por você quando você era totalmente ruim, mal. Os irmãos estão aí? E essa é a prova do amor. Diga, a prova do amor. É assim, ó. Vocês não me fizeram nada, vocês não me deram nada, vocês não têm nada para me oferecer, não há nada em vocês que me agrade, mas mesmo assim, eu vou enviar o meu filho para morrer por vocês, mesmo que nenhum de vocês mereça. Essa é a prova do amor, verso de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas presta atenção, chegamos no ponto que eu quero pregar. Como se eu não estivesse pregando já faz horas, né? Mas vamos lá, mas é sobre isso que eu queria te falar. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então olha para mim, entenda esse versículo. Quando foi que Cristo morreu por mim? Quando eu era totalmente pecador, não tinha nada de bom, injusto, mal. Os irmãos estão aí? E nesse momento que eu não tinha nada para oferecer, eu era totalmente desprezível, Deus me amou tanto que entregou o seu filho por mim. Os irmãos estão aí? Aí eu recebi o filho. E eu deixei de ser pecador e passei a ser filho. Deixei de ser mal e passei a ser bom. Não é que eu mudei, mas Cristo agora habita em mim. Os irmãos estão aí? Deixei de ser um pecador para me tornar santo em Cristo Jesus. Não pelo que eu faço, mas por aquilo que Ele fez. Agora olha para mim. Aí o verso de número 9 diz: logo, muito mais agora. Ou seja, agora que eu não sou mais pecador, agora que eu não sou mais mal, agora que eu já sou justo, porque Cristo pagou o preço, o que Ele vai fazer por mim agora? Se quando eu era pecador, Ele foi capaz de dar o filho dele por mim, o que Ele vai fazer agora que eu não sou mais? Conseguiu entender, sim ou não? Então diga assim, logo, tem como trocar a versão aí? Eu não gosto de usar outra versão, mas eu percebo que os irmãos não entenderam. Vê se você acha aí a NVI. Verso 8, volta. Vamos ler, ó. Mas Deus demonstra seu amor por nós, tendo Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda. Ou seja, se quando eu era pecador, Ele deu o filho, você imagina agora que eu já fui justificado. O que Ele vai fazer? Ele vai dizer, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Quantos estão aí? Muito em breve, irmãos, a ira de Deus virá sobre a terra, para assolar os que habitam sobre a terra. Pastor, e nós? Paulo está dizendo, nós seremos salvos da ira. Diga assim, por quê? Porque da mesma forma que nós recebemos salvação quando éramos pecadores, agora que não o somos mais em Cristo,
Deus vai nos dar o privilégio de sermos salvos por Ele dessa ira. Os irmãos estão aí? Preste atenção, porque não é sobre isso que eu quero falar ainda. Verso de número 10. Se quando éramos inimigos de Deus, o que nós éramos? Diga assim, Deus, fala bem forte, diga, Deus não ama o pecador. Pastor, o senhor acabou de falar que Deus ama o pecador. Não, não disse isso. Se Deus amasse o pecador, Ele te manteria pecador. Porque a gente sempre quer por perto que nós amamos. Mas Deus tanto não gosta do pecador, que quando Ele demonstra o amor pelo pecador, Ele transforma o pecador em justo. Diga assim, por quê? Porque Deus ama os justos. Um Deus santo não vai amar o pecador. Agora diga assim, esse Deus que não ama o pecador, demonstra amor por ele, transformando ele de pecador em justo. Diga assim, para quê? Para que ele possa habitar com Deus. O pecador não vai habitar com Deus. Quantos estão aí? Olha só. E nessa época que nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Diga inimigos. Diga assim, o pecador é inimigo. Consegue compreender? Sim ou não? O pecador é inimigo. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, houve uma reconciliação, mediante a morte de seu Filho. Quando Cristo morreu, o que Cristo estava fazendo? Nos reconciliando com Deus. Por quê? Porque Cristo tirou de nós o pecado, levou o nosso pecado, nos fez justos para que pudéssemos nos reconciliar com Deus. Então ele vai dizer, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então diga assim, eu era pecador e era inimigo. Eu fui reconciliado. Agora que eu sou reconciliado, é que eu vou ser salvo. Ué, pastor, não entendi. Eu sei que não. Pensei que a salvação fosse a reconciliação. Mas olha para mim. Nós estamos acostumados a pensar em um único tipo de salvação, que é a salvação de ser livre do inferno. Então, qual que é a ideia? Tem alguém em nosso meio que não crê em Jesus, nós pregamos para ele sobre Jesus, ele confessa Jesus como Senhor da sua vida, e ele é salvo. Preste atenção. Essa salvação significa, esse cidadão não vai mais para o inferno. Ele foi salvo da condenação do inferno. Os irmãos estão aí? Mas esse cidadão continua sendo o mesmo. Não houve uma mágica e ele se transformou em outra pessoa do dia para a noite. Ele continua sendo a mesma pessoa. Mas olha para mim. Antes ele era inimigo. E agora ele foi reconciliado. E como ele foi reconciliado, ele pode começar a receber a vida de Deus. E essa vida que ele vai recebendo é que vai transformando ele de dentro para fora, até que ele chegue a ser igual a Cristo. Quantos estão aí? Então, olha o texto, última parte do texto. Tendo sido reconciliados, os irmãos estão aí?
agora que nós fomos reconciliados, então diga assim, tendo sido. Você percebeu que está no passado? Diga assim, tendo sido. Quando é que aconteceu isso? No passado. Então, tendo sido, lá no passado eu fui reconciliado. Aí diz, seremos. Seremos está no futuro. É algo que ainda vai. Seremos o quê? Salvos. Salvos pelo quê? Por sua vida. Eu não sei se você está conseguindo entender. Olha para mim. Paulo diz que nós precisamos desenvolver nossa salvação. O que é desenvolver a salvação? Quando você crê em Jesus Cristo, você está livre automaticamente de toda condenação. Os irmãos estão aí? Mas isso, nós podemos dizer que judicialmente, o que significa isso? Ninguém mais pode condenar você. Mas isso não significa que houve uma transformação em quem você é. Porque na obra da salvação nós não participamos. Cristo fez tudo sozinho. Então é uma obra dele. Olha para mim, quando a pessoa confessa Jesus como Senhor, ela não se transforma em outra pessoa. É só você lembrar de você. Lembra quando você aceitou Cristo? O que mudou em você? Nada. Você até fingiu que tinha mudado. Por um tempo, mas não mudou. Você tinha as mesmas vontades, os mesmos desejos, mesmo tudo, porque você é a mesma pessoa. E aí você começa a frequentar as reuniões da igreja, né? Quando eu falo igreja, eu falo corpo de Cristo. Não uma igreja local, uma placa. E aí você começa a receber o quê? Palavra. E essa palavra vai gerando vida. E aí vai mudando o seu pensamento. Vai mudando suas vontades. E de fato você vai sendo salvo pela vida. Os irmãos estão aí? Olha para mim. Para você que aceitou Jesus recentemente, para você que foi num encontro com Deus há pouco tempo, pastor, eu vivi uma experiência lá, eu criei em Jesus, confessei Jesus, fui até batizado, glória a Deus, está certinho, é isso mesmo, mas eu preciso dizer para você que a caminhada só começou. Por que só começou? Porque agora que você foi reconciliado, você está apto para começar a receber vida. Olha para mim, diga assim, vida de Deus. Você sabe o que é a vida? Diga assim, o que é a vida? A vida é o que você é. Ou seja, a vida de Deus é o que o próprio Deus é. Então, o que o próprio Deus é, está vindo para dentro de mim, dia a dia, culto a culto, reunião a reunião, aula a aula, pregação a pregação, oração a oração. Quanto mais eu vou me aproximando, Ele vai dispensando a vida para dentro de mim. E aí eu vou percebendo o quê? Que eu já não sou mais o mesmo. Diga assim, por quê? Porque não é mais a tua vida, é a vida dele. Olha para mim, a nossa vida é carregada de pecado. Todo ser humano, a vida de Deus é uma vida santa. Então, à medida que a vida dele começa a entrar dentro de mim e me transformar, eu vou deixando o pecado e vou começando a viver em santidade. Aí alguém olha e diz assim, nossa, mas como você mudou? Antigamente eu vivia no bar, bebendo, fumando e tal, agora o que aconteceu? Aí você diz assim, ó, de forma ingênua, virei crente. Não é que você virou crente, é que tem uma vida santa de Deus substituindo a sua vida. Olha para mim, irmão. E quando isso acontece, nem se você quisesse voltar atrás, teria como. Sabe, irmãos, tem pessoa que fala, pastor, eu vou desviar. Você vai para onde? Vou para o mundo, pastor.
E aí vão. Aí passa 15, 20, 30 dias, chega o irmão bem descabriado ali, senta lá no fundo. E eu já olho daqui e falo, ué, irmão, e o seu plano de desviar? Diga assim, não deu. Pastor, por que não deu? Porque a vida que você está recebendo já não aceita mais você viver dessa forma. Olha para mim. É uma vida tão superior à nossa, que ainda que você queira viver no pecado, não dá mais. Falei para os irmãos, né? Nós tivemos um EPL, irmãos, esse final de semana e foi poderoso demais. Foi muito, muito, muito bom. Muita presença, muita vida de Deus, foi maravilhoso. E eu falei para os irmãos lá, né? Irmãos, Deus vai estragar tanto a tua vida, que só vai restar para você viver a vida dele. A sua não vai servir. Vai dar PT. Olha para mim, é que você não percebeu uma coisa. Como Deus faz isso? A tribulação. Ah, irmão, é bom demais. E entender isso faz todo sentido, porque você para de viver uma vida natural. O irmão vem reclamar e eu fico feliz. Pastor, eu preciso falar com você. Eu digo, Deus pegou ele já. E ele está falando e eu estou ali vibrante. Diga assim, por quê? Porque quando nós estamos fracos, é aí que estamos fortes. Quanto mais a tua vida morre, mais a de Deus aparece. Você consegue entender isso? Então, não venha contar para mim suas tribulações, porque eu vou fazer cara de triste. Ô, irmão, é mesmo, poxa vida. Mas por dentro eu estou assim, ó. Pega ele, Jesus. Pastor, eu não sei mais o que fazer da minha vida. A vontade de dizer, morra. Morra para que Cristo viva. Só quando, é uma substituição de vida, irmão. Aí você fala assim, olha para mim, presta atenção. Você fala assim, pastor, você prega tão bem, pastor. Quando o senhor fala, eu entendo. Deixa eu dizer para você. Tem nada a ver comigo. Sabe o que está acontecendo, irmão? É que o céu está aqui. A vida de Deus está aqui. É por isso que a gente sente essa vontade de chorar, de sorrir. Você, sabe, parece que tem algo dentro de você, porque é nesse momento você está sendo cheio da vida de Deus. Está acontecendo exatamente o que diz o texto. Seremos salvos por sua vida. E é isso que dá sentido. E que torna para nós o evangelho real. Eu olho para alguns irmãos aqui e eu consigo me lembrar exatamente o dia que você chegou.
Tem irmão aqui no nosso meio, que o dia que chegou eu fiquei até com medo. Falei, gente, será que veio aprontar alguma coisa? Verdade. Algum tempo passou. E aí você olha para o irmão hoje e você fala, que doçura. Pastor, o que aconteceu? É que primeiro foi reconciliado. Normalmente isso acontece no encontro, que é quando nós pregamos Jesus. E aí depois disso começa vida, vida, vida. E a sua natureza humana, terrena e adâmica vai sendo trocada, substituída pela natureza de Cristo, viva e santa. Já chegamos, pastor, já alcançamos? Não, ainda não, estamos no processo. Mas também já não somos o que éramos ontem. Consegue entender? É esse processo. Pastor, agora eu sou crente. Não é assim que funciona, filho. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. E às vezes, nós não entendemos porque que algumas pessoas, muitas vezes, começam a frequentar as reuniões, os cultos, e dizem, pastor, não tem mudança, não tem mudança. É porque homem nenhum consegue mudar a vida de outro homem. As pessoas não são transformadas pelo que eu falo. As pessoas são transformadas pela vida de Deus, quando ela flui de nós. Não é um argumento, não é um assunto, não é uma pregação. É a vida de Deus fluindo, que gera transformação e nos salva. Diga assim, seremos salvos pela sua vida. Reconciliados já fomos. Não somos mais inimigos de Deus. Não há mais condenação para nós, porque todo o preço foi pago. Mas agora que nós fomos reconciliados, pela vida que estamos recebendo, seremos salvos. E esse é um processo que acontece dia após dia. Alguns já estão mais avançados, outros estão mais atrasados. Consegue compreender? Alguns estão recebendo muita vida de Deus e por isso a transformação é mais rápida. Outros estão num processo mais lento. Mas todos nós estamos sendo salvos pela vida de Deus. Por isso, olha para mim. Por isso você não deveria perder as reuniões. Você fala, pastor, você quer que eu venha no culto? Não, irmão. Não é por causa disso, acredite em mim. Para mim não faz diferença se vai estar cheio isso aqui ou se vai ter uma pessoa. Não me importo com isso há muito tempo. Mas todas as vezes, por exemplo, há pessoas que não estão nessa reunião hoje. Olha o quanto de vida está fluindo. O que vai acontecer aqui hoje? Muita gente vai acelerar um pouco o processo da salvação. Mas e quem não veio? Diga assim, ficou para trás. Entende? E aí, irmão, pastor, mas o senhor tem que avisar quando é que Deus vai manifestar a vida. E eu sei que dia que é. Tem dia que eu acho que o céu vai descer. Acontece nada. Tem dia que eu venho hoje mesmo, eu acabei de chegar de viagem, irmãos. Eu fiquei 12 horas dentro de um carro rodando. Saímos de lá 8 horas da manhã. Chegamos agora, eu cheguei mal, molhei o corpo e corri para cá. Falei, amor, não consigo nem andar. Falei, hoje vai ser terrível. Mas olha que interessante. Quando eu entrei no carro, que eu saí do meu portão para vir para cá, Deus começou a falar comigo. Irmãos, sabe quando que Deus, assim ó, e começou a falar comigo e eu já vim chorando. E falando com Deus, e Deus falando comigo. Irmãos, parece eu falo para minha esposa, ela tira sarro de mim, eu consigo pensar enquanto eu durmo.
É verdade, irmão, eu penso enquanto durmo, penso de forma consciente enquanto durmo, é uma coisa absurda, você não vai conseguir entender. Sabe que você está dormindo, você sabe que você está dormindo, mas Deus está falando com você e fica, e quando eu acordo, eu me lembro de todos os textos e os versículos, como se eu não tivesse dormido, mas eu dormi. É uma coisa, bom, seja, né? E no carro, e Deus falando. Porque olha para mim, sou eu que decido, sou eu que escolho. Às vezes uma simples conversa de mesa se torna um fluir da vida de Deus. Às vezes você faz uma conferência gigante e Deus não manifesta nada. Porque isso não está no controle de homens. Qual um conselho? Diga assim, qual? Perca nenhuma reunião. Porque se a vida de Deus não vir, você veio. Mas a hora que ela vir, você vai estar aqui também. Quantos estão aí? Olha para mim, presta atenção. Você sabe o que vai acontecer? Eu vou explicar para você exatamente o que vai acontecer. Você fala assim, ó, você vai dizer assim, eu fui no culto domingo, foi uma benção, pastor, né, pregou lá, sempre do jeito dele, meio doido, tal. E você não vai perceber nada, porque para você foi mais um culto. Mas você não consegue dimensionar o tanto que a salvação de Deus avançou em você hoje. Sabe quando você vai perceber? Quando vier mais tribulação. Diga assim, por quê? Porque quando vinha tribulação, você sempre reagia de um jeito. E agora a mesma tribulação vai vir, e você vai reagir totalmente diferente. Diga assim, por quê? Porque não é mais você. Aí você fala, olha, o que aconteceu comigo? Diga assim, você está sendo salvo pela vida de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender essa gradatividade da salvação? Que reunião após... Por que eu falo reunião? Olha para mim. Porque de fato, nós vamos sendo salvos por essa vida à medida que nós vamos enxergando Cristo. E em cada reunião, um pouquinho mais de Cristo nos é revelado. E mais vida nós recebemos. O que eu quero que você entenda? Porque olha para mim. Os argumentos aqui não importam. Então, eu quero que você guarde só uma coisa. Diga assim, o quê? Primeiro você é reconciliado. Depois você recebe vida para ser salvo. Não salvo livre do inferno. Porque o salvo livre do inferno você foi quando foi reconciliado. Pastor, por que eu iria para o inferno? Porque você era inimigo de Deus. Mas como você foi reconciliado, você deixou de ser inimigo e passou a ser amigo. Os irmãos estão aí? Então você já foi livre do inferno. Mas agora, você começa a receber vida de Deus para ser salvo completamente. Sua alma será totalmente transformada. Os irmãos estão aí? E por fim, o teu corpo também será transformado em um corpo de glória. Tudo mediante a vida de Deus. Os irmãos estão aí? Vamos só ler o verso 11 para nós. Domingo que vem nós vamos começar do 1 e você vai entender essa história mais de forma clara. Não apenas isso, amém? Ou seja, não é só isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos a reconciliação. Os irmãos estão aí? Diga assim, eu recebi a reconciliação por meio de Jesus. E por meio dele, eu também começo a receber vida. Então diga assim, primeiro reconciliação,
depois vida. Onde está o problema, pastor? É que a igreja parou só na reconciliação. Então, o que é uma igreja? Uma igreja é um lugar onde se promove reconciliação. Mas a igreja deixou de ser um lugar onde se promove vida. Esse é o problema. E a reconciliação é só o começo. O restante acontecerá mediante a exposição que nós temos à vida de Deus. E essa vida de Deus, irmãos, cada vez mais vai fluir no meio de nós. Pastor, o que faz a vida de Deus fluir? Estou encerrando já. O que faz a vida de Deus fluir? Obediência. A vida de Deus flui quando um de nós decide obedecer. Eu teve um pastor que terminei de pregar no EPL, foi muita vida de Deus no final ali, e um pastor veio correndo, amigo meu de infância, e ele me abraçou e falou assim, cara, eu preciso viver isso, eu tenho que experimentar isso, eu quero ir, e falava comigo assim, meio que desesperado, e ele falou assim, como que eu faço para viver isso? E na hora o Senhor ministrou meu coração para falar com ele, eu disse, só tem uma coisa que você precisa fazer, obedecer. Mas sabe por que tem muita gente que não obedece, irmão? Porque obedecer custa. E às vezes custa a sua reputação, às vezes custa você ter uma igreja vazia. Porque se eu estou aqui pregando milagre e sinais, a igreja estaria totalmente lotada. Mas como eu não me proponho fazer isso, eu me proponho a obedecer a Deus e pregar o Evangelho, eu pago um preço. Diga assim, qual o preço? Nem todo mundo está disposto a ouvir a verdade. E tem gente que vai embora. Tem muita gente que vai embora. Quero ficar, eu vim aqui para receber minha bênção. Esse pastor falou o culto inteiro e não me deu minha bênção. Espero que seja o seu caso. Se você é um visitante e está aqui hoje, é muito provável que você não vai me ver falando que a tua bênção chegou. Diga assim, por quê? Porque eu me propus obedecer a Deus. Quantos estão aí? Mas tem um preço. Tem pastor que abre a igreja num dia e no outro dia está cheio. Eu estou aqui lutando, faz 5 anos. E vem 3, e vai embora 2, e vem 5, e vai embora 6. E estou aqui lutando. E vamos. A vida de Deus está fluindo. Diga assim, por quê? Porque nós decidimos obedecer. O que o Senhor quer que nós façamos? É isso que vamos fazer. Obedecer. E flui vida de Deus. Quantos estão aí? Mas tem algo interessante, irmãos. Aleluia. Eu vou encerrar, eu prometo. Um dia Deus falou assim para Gideão, olha, preciso que você enfrente os filisteus. Gideão, quantos homens eu tenho aqui? Milhares e milhares. Nem sei quantos mil eram. 30 mil? 30 mil homens. 32 mil. Pronto, me ajuda. Aí Deus olhou e falou assim, é muito. Quantos estão aí? Leva ele, dá um grito aí, Gideão. Fala assim, os fracos, os medrosos podem ir para casa. Irmão, quantos foram embora? Não lembro. 20 mil foi embora. De 32 ficou 12. Quantos estão aí? Aí Deus falou assim, é muito. Pastor, qual que era o tamanho do exército dos filisteus? Irmão, era milhares. O Gideão olhou assim e falou, Senhor, está ficando desigual o negócio. É muito, leva eles para beber água lá no rio.
Os que baixar a boca na água para beber, você manda embora. Os que pegar a água e trazer na boca, você separa que esses aí. Sabe quantos? 300. O cara tinha 32 mil, ficou com 300. Aí Deus disse assim, ó, agora tá bom. Deus não precisa de quantidade. Deus precisa de gente que está disposta a obedecer, custe o que custar. Posso falar para você? Há igrejas que nesse momento, agora, estão reunindo milhares e milhares de pessoas. E o diabo nem sequer se importa. Diga assim, por quê? Porque são milhares de pessoas egoístas, pensando só em si mesmas e que não estão dispostas a obedecer a Deus. E aí nós reunimos um punhadinho de pessoa. Ah, irmão, nós estamos me incomodando muito. Você não tem noção do tanto que nós estamos incomodando. Aleluia! Mas 300 que vão obedecer estritamente o que o Senhor disser. Nós não estamos aqui para fazer nossa vontade. Não queremos dar a Deus boas ideias. Quando chegam os irmãos, pastor, tem uma boa ideia, irmão, não atrapalha. Não atrapalha. O que nós queremos é obedecer ao Senhor. Sabe, irmãos? É a única coisa que importa. Quando nós chegarmos diante de Cristo, ouvir dele assim, ó, bom e fiel servo, você foi fiel. Deus não vai perguntar para nós assim, quantos milhares de pessoas, não. Deus vai perguntar assim, ó, você fez o que eu te mandei? Você fez o que eu te pedi? Como disse o pastor Facundo para nós no final de semana, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz isso, eu fiz. Aí Deus vai dizer assim, não, eu não estou perguntando o que você fez no seu tempo vago. Estou perguntando o que você fez para mim. Quantos aqui estão dispostos a obedecer ao Senhor? Irmão, olha só, a ideia é que nós não tenhamos mais vida. Não é nossa vida, não é nossos planos, nossos sonhos. A ideia, você está entendendo o que eu estou dizendo? A ideia é que essas coisas para nós morreram junto quando nós fomos sepultados com Cristo. O Senhor me falou, muitos homens e mulheres serão levantados e enviados do nosso meio. Esse final de semana Deus me disse assim, ó, escolhe as cidades. E Deus me disse assim, olha, não se preocupe com a capacidade. E eu até falei com os irmãos, Deus me deu uma palavra. Há pessoas, ouça o que eu estou te dizendo. Há pessoas em nosso meio, que entre se converterem e serem enviadas, não vai dar 2 anos. E Deus me disse assim, ó, não se preocupe com a capacidade.
Não se preocupe se são bons pregadores, se são bons ensinadores, não se preocupe. Busque apenas uma coisa, que é o mesmo que eu estou buscando: obediência. Deus não está procurando super-homens e super-mulheres. Deus está procurando pessoas que tenham capacidade de obedecer, custe o que custar. Porque essa é a imagem do seu Filho, que veio à terra para fazer toda a vontade do Pai. Quer um conselho? Vou te dar um bom conselho. Mas é um bom conselho, talvez é o melhor. O dia que você perceber que eu deixei de obedecer a Deus, vai embora daqui. Porque nesse dia não vai valer a pena ficar aqui. Pastor, isso pode acontecer? É claro que pode. Claro que pode. Pastor, mas como é que eu vou saber quando isso acontecer? Você vai perceber porque a vida de Deus não vai fluir mais. Vai ficar algo seco, como acontece em muitos lugares. Pela desobediência, a vida se vai e fica só a estrutura. Os cultos continuam, as reuniões continuam, as células continuam, continua se fazendo tudo que se fazia. Como quando os filisteus levaram a arca, roubaram a arca da aliança e levaram com eles. Sabe, irmão, o povo de Israel continuou oferecendo sacrifícios. Os sacerdotes continuaram ministrando no lugar santo. Mas todo mundo sabia que depois do véu não tinha nada. Que Deus nos livre, irmão, de desobedecermos a Ele. E que o Senhor Deus nos levante como homens e mulheres que estão dispostos a pagar qualquer preço para obedecer à voz do nosso Senhor. Nós não queremos estar na moda, nós queremos obedecer a Deus. É isso que nós queremos. Nós não viemos aqui, irmãos, para Deus nos servir. Nós somos o povo que se reúne com a intenção de servir a Ele. Deus não é obrigado a nos dar nada, a fazer nada, porque não é por isso que nós estamos aqui. E tudo que Deus tem nos pedido, Ele poderia fazer sozinho. Então por que Ele está me pedindo, pastor? Porque Ele está te dando uma oportunidade de expressar a única coisa que lhe agrada, a única coisa que lhe dá prazer, a nossa obediência. Amém?